Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, saiu dos laboratórios e virou o centro de disputas judiciais de bilhões de reais: a valoração do dano ambiental. Com toda essa força do ESG, o que antes era uma anotação de campo de um biólogo, hoje é ciência forense, com um impacto gigantesco. E para a gente entender essa nova realidade, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é bem complexa. Quanto vale uma floresta? Parece simples, né? Mas a resposta mudou, e muito. Não estamos mais falando só do valor da madeira, por exemplo. A pergunta de verdade hoje é: quanto valem os serviços que essa floresta presta de graça para todo mundo? Aqueles serviços que a gente nem vê. E aqui está o número que muda o jogo: 500%. É isso mesmo. Um laudo técnico, uma perícia, que leva em conta o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, pode aumentar o valor de uma indenização ambiental em até 500%. É uma virada de chave completa no jeito de pensar o dano ambiental. Então, o grande desafio dos peritos agora é justamente esse: colocar um preço em coisas que a gente sempre achou que não tinham preço. Sabe? É transformar em reais, em dinheiro, a perda de serviços, como a capacidade da floresta de limpar o ar, de filtrar a água que a gente bebe, de manter a biodiversidade. Essa é a nova fronteira da perícia no meio ambiente. E para fazer essa conta, que não é nada simples, os especialistas aqui no Brasil usam basicamente 3 metodologias principais. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas funciona, porque elas se completam para montar um caso que para em pé na justiça. O primeiro método é o mais intuitivo, digamos assim. É o custo de reposição. A pergunta aqui é bem direta: quanto custa para consertar o estrago? E isso inclui tudo, viu? Desde comprar as mudas, contratar gente, até pagar os especialistas que vão ter que ficar anos monitorando para ver se a área se recuperou de verdade. Aí vem o segundo, o custo de dano evitado. Aqui, a gente muda a perspectiva. A conta não é sobre o conserto, mas sobre o prejuízo que foi evitado. Imagina a contaminação de um rio. O valor, nesse caso, é o quanto a sociedade deixou de gastar com hospitais, com o tratamento de água, justamente porque o problema foi contido a tempo. E agora, o método que, como eu disse, vira o jogo: a valorização dos serviços ecossistêmicos. É aqui que o valor da natureza trabalhando entra na conta. Quanto vale a capacidade daquela floresta de ajudar a regular o clima, de garantir que as abelhas façam a polinização para a agricultura? É esse tipo de cálculo que faz a conta explodir e chegar naquele aumento de 500%. E olha só esse gráfico. A imagem fala por si. Dá para ver claramente a diferença. O custo para consertar o dano e o custo do que foi evitado são importantes, claro. Mas quando se coloca na balança o valor dos serviços ecossistêmicos, a responsabilidade financeira vai para outra dimensão. Isso mostra, na prática, por que esse método se tornou tão poderoso. Mas, beleza, ter o valor do dano é só uma parte da história. A parte mais difícil, mais contestada em qualquer processo, é provar o tal do nexo causal. Ou seja, provar a ligação direta entre quem fez e o que aconteceu. É aqui que a perícia vira um verdadeiro trabalho de detetive. O trabalho do perito é separar as coisas. O estrago aconteceu por causa de uma chuva muito forte, um processo da própria natureza, ou foi consequência direta do lixo tóxico que uma fábrica jogou ali? Provar essa diferença é o que decide o caso. E para que essa prova seja aceita no tribunal, ela tem que ser impecável. É por isso que o processo, chamado de cadeia de custódia, é super rigoroso. Começa lá no campo, na coleta. E para garantir que ninguém vai poder questionar, hoje se usam selos digitais com um hash de GPS que marca o local e a hora exata da coleta. Isso garante que a amostra que chega no laboratório é, sem nenhuma dúvida, a mesma que foi tirada da área contaminada. Com a prova em mãos, tudo vai para o laudo. Mas um laudo moderno não é só um monte de dado técnico. A fonte que a gente usou descreve como uma narrativa estratégica de fatos. Ou seja, ele precisa ser claro, convincente e, mais importante, blindado juridicamente. E a tecnologia ajuda e muito a construir essa narrativa. Ferramentas como a modelagem hidrológica, por exemplo, conseguem simular como um poluente se espalhou no rio, mostrando de onde ele veio. Imagens de satélite criam uma linha do tempo que não mente sobre um desmatamento. Cada ferramenta dessas é mais uma peça para fortalecer o caso. No fim das contas, o que faz um laudo ser profissional e decisivo é seguir um checklist rigoroso como esse aqui, da qualificação de quem assina o documento, passando pela delimitação exata da área com GPS, até o detalhamento dos cálculos. Cada um desses pontos transforma um papel em uma ferramenta poderosa para a justiça. E olha que interessante, todo esse conhecimento não fica mais só nos processos judiciais.
A perícia ambiental está virando uma ferramenta de estratégia dentro das empresas, muito por causa da pressão de investidores que estão de olho no tal do ESG. E para isso, é super importante entender a diferença entre dano e passivo. O dano ambiental é o estrago que já aconteceu. O passivo ambiental é mais amplo. É como se fosse uma dívida que a empresa tem com o meio ambiente. Essa dívida pode incluir multas que ainda vão chegar, a obrigação de limpar uma área no futuro ou riscos que já foram identificados. E é por isso que a prevenção está ganhando tanta força. Identificar e consertar um risco antes dele virar um problema judicial pode gerar uma economia absurda, de 10 a 50 vezes o valor que seria pago numa indenização. O incentivo para fazer a coisa certa é também financeiro, e é enorme. Para a gente fechar, essa citação da fonte resume tudo de forma brilhante. O especialista ambiental de hoje precisa ser um profissional híbrido. Ele é, na verdade, um tradutor entre a ciência e o direito. E é essa habilidade que não só define o futuro da proteção ambiental, mas também o valor real que a gente dá para o nosso planeta.